Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Emanuel Martelli, neuropsicopedagogo, especialista em ABA e em psicologia da educação. Hoje temos que continuar falando sobre a temática do autismo. Na nossa última aula, vimos o que realmente o autismo é, o que ele não é. Então, para quem não assistiu, eu recomendo de eh, assistir à aula que dimos na última terça-feira. O autismo, então, ele, a partir da publicação do DSM-5, ele se considera como um espectro, hum, envolvendo um transtorno com muitas características e com graus. Vamos então a iniciar novamente lembrando o que coisa é o autismo, brevemente, para logo entrar no tema de hoje, que é como a escola, especificamente como os professores, podem ajudar os alunos, seja a detectar o autismo quando ele está realmente presente, seja a dar um apoio para aqueles alunos que realmente sofrem com a condição autista. Devemos sempre lembrar que ao falar, quando nós falamos de autismo, estamos falando de pessoas que têm um grande sofrimento. Então, o sofrimento dessas pessoas, ela acompanha de forma constante. De ahí que sea sumamente importante saber, primero, detectar los sinais que son, eh, que pueden ser de alerta, sobre todo para los profesores do ensino fundamental, es súper importante, y entender cómo nos podemos ayudar a las crianças que apresenta realmente um diagnóstico de autismo. Então, vou compartilhar aqui, como sempre, eh, a minha tela para vocês acompanharem comigo. Muito bem. Que coisa nós podemos dizer sobre o autismo? Que temos já falado sobre o transtorno de espectro autista, como ele é chamado a partir da quinta edição do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Estamos falando então sobre um transtorno do neurodesenvolvimento. hum. Então, temos que lembrar sempre isso, porque existe uma base biológica no caso do autismo. Tá? Então, sempre é importante lembrar que não estamos falando aqui de casos de má educação, como muitas pessoas podem acreditar, mas de um transtorno eh, que tem uma base biológica. O cérebro da criança com autismo, ele não funciona na organização, o funcionamento na organização do cérebro é diferente daquela que não tem autismo. Existem alguns sinais que nós temos lembrado na última aula, que quero simplesmente aqui lembrar, que são basicamente dois. O primeiro é déficit persistente na comunicação social e na interação social, talvez seja o mais evidente do autismo. Aqui nós temos graus, evidentemente, eh, o DMS, o DSM, perdão, ele nos dá 3 graus segundo o apoio que a criança precisa. Então, o grau 1, grau 2, grau 3, iremos falar brevemente sobre isso. Mas nessa comunicação social, na interação social,
eh, principalmente está resumido o fato de ter dificuldades por compreender a linguagem verbal e não verbal. Hum? Em, Talvez seja uma das principais características. A dificuldade por não conseguir entender às vezes a linguagem verbal, mas muitas vezes, a maioria das vezes, a linguagem que é mais corporal, que é aquela que nós chamamos de não verbal. Então, por exemplo, incapazes de entender as expressões faciais, ou de manter um contato visual, eh, enfim, às vezes, inclusive, compreender as regras. E o segundo sintoma, mais característico, são padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Isso aqui como aparece como uma norma, praticamente. Isso aqui pode incluir muitas coisas, desde eh, movimentos repetitivos, apegos a rotinas, por exemplo, existe como uma espécie de ritual, às vezes, com as coisas, e a sensibilidade aumentada ou diminuída, dependendo do caso. Tem criança que tem uma sensibilidade muito grande na pele, por exemplo. Eu dava o exemplo de uma menina que foi corretamente diagnosticada, que sendo bebê, ela não gostava de ficar nos braços da mãe, no colo da mãe. E, bom, parecia normal naquele momento, talvez para essa mãe, eh, mas quando foi diagnosticada corretamente com o espectro autista, o TEA, o fato da sensibilidade da pele dela, né? Então, tinha uma hipersensibilidade, né? Na sua pele, por isso que ela não gostava de ser tocada, por exemplo. E isso acontece às vezes com os barulhos, pode acontecer com a luz, enfim, dependendo do que seja, né? Eh, Bom, rapidamente, né? Lembrando que o autismo tem uma carga hereditária, uma forte base hereditária. Estamos falando, segundo estudos, TIC, por exemplo, do ano 2016, de entre 80 e 90% de carga hereditaria. Então, isso aqui é importante porque quem tem autismo, quem foi diagnosticado com autismo, de forma correta, porque nós temos visto na última aula que existe, às vezes, uma tendência a diagnosticar de forma errada. ¿Mm? Tal vez considerando tudo como autismo, que tal vez seja o mais comum, ou negando a existência do autismo, que também tem uma escola, tem pessoas que acham que o autismo não existe, tá? Eh, Essas duas correntes, esses extremos, não são bons para as crianças que sofrem. Não é bom receber um diagnóstico de autismo se você não tem autismo, não é nada bom, né? Como também não é nada bom você não receber o diagnóstico de autismo quando você tem autismo. Né? Então, essas duas tendências eh, são realmente prejudiciais para as crianças. Prejudiciais. De aí a necessidade de saber como eh, diagnosticar e quem deve diagnosticar. Então, na última aula a gente falou especificamente sobre esse tema, então hoje eu não vou entrar nisso, mas é importante revisitar aquilo para entender se aquele que recebeu o diagnóstico de autismo foi feito de forma correta ou, eh, ou talvez entender que eu preciso, sim, a opinião talvez de outros especialistas, porque eu não recebi esse diagnóstico e talvez o meu filho e talvez seja autismo, né? Então, não é para a gente aprender essas coisas, sair diagnosticando, porque existem profissionais que são especialistas nisso, né? Eh, mas o fato é encontrá-los, né? Essa é a parte difícil. Bom, e por que é importante a parte da base hereditária? Porque se eu tenho autismo, é muito provável, não é uma sentença,
mas é muito provável que meu filho vai ter autismo. Então, eu posso ficar muito mais atento aos sinais, porque quanto antes o autismo é diagnosticado, muito melhor pode ser ajudada aquela criança. E às vezes crianças que têm um autismo muito mais severo, um grau muito mais severo, que precisa de maior assistência, ela consegue fazer com que esse autismo deixe de ser tão severo e seja autismo menos, um grau menos agressivo, né? Que não precise de tanta assistência. Né? Então, por isso que quanto antes a gente descobrir, melhor é. E daí a importância dessa palestra para os professores, porque muitas vezes são os professores que têm maior conhecimento, deveriam ter esse conhecimento, para ajudar e orientar os pais. Quando você, como professor, encontra sinais, você não pode diagnosticar, mas pode sim orientar os pais para que procurem ajuda de forma adequada. Tá? Então, é importante, então, lembrar desse fato. Bom, vamos diretamente para falar sobre eh, os sinais de alerta. Como falava no início, são os professores, muitas vezes, que devem orientar os pais. Os pais não sabem, muitas vezes não têm conhecimento. Y los profesores que tal vez oleando en ese tiempo partilhado con las crianças en la escuela, consigue ver algunos sinais y ayudar de forma efectiva a criança. Então, a gente tem que dar um apoio para os pais descobrirem se o filho tem esse transtorno e também, uma vez que seja descoberto, eh, para apoiar esse filho, essa criança na escola. Como, como a gente consegue ajudar essas crianças eh, na nossa realidade escolar, como professores. Tá? Eh, bom, a primeira coisa, os primeiros sinais de alerta que nós temos que levar em conta, eles acontecem por volta do ano e meio, 18 meses ou 36 meses aí, da criança, sendo ainda bebê. Quais são os sinais de um bebê? De entre um ano até 2 anos e meio, 3 anos. Bom, a primeira coisa é que não se interessa por outras crianças. Por que que isso aqui é importante? É importante porque a criança, nessa idade, ela inicia o processo de sociabilização. Ela quer experimentar como que é o outro. hum. Eh, bom, quando isso acontece de forma normal, estando a mãe presente, geralmente o pai, a criança vai e volta, mas ela tenta interatuar com as outras crianças, mesmo que não precise ficar lá o tempo todo, mas sim uma interação. Aqui nós vemos que não existe o interesse, não tem nada de interesse. Então é o primeiro sinal de alerta, não é normal. hum. Eh, a segunda coisa é que nessa idade, no ano e meio, 2 anos, devem acontecer, principalmente a partir dos 2 anos, as brincadeiras simbólicas. E elas têm que ir ficando cada vez mais presente na vida da criança. Que coisas são as brincadeiras simbólicas? É quando a criança eh, está brincando, imaginando alguma coisa. Por exemplo, a criança que imagina que está tocando a guitarra. Ou a criança que imagina que está cozinhando. Ou que está preparando um chá para o papai. Enfim, todo esse tipo de coisas, jogando, sabe, como imitando alguma coisa da cabeça dela. Que pode ser
alguna cosa que la vio, asistió, né? Enfim, essas brincadeiras simbólicas são muito importantes nessa idade. Quando elas não estão presentes, e se elas estão unidas ainda à falta de interesse por outras crianças, é um sinal forte. Não é ainda eh, uma, um diagnóstico, mas são os sinais que a gente vê para encaminhar essa criança para um especialista. Né? Bom, eh, o fato de brincar de forma repetitiva ou ritualística, ¿m? Como uma coisa, ou sempre falando nos bebês, de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, nessa faixa, não usar o dedo indicador para apontar quando ela tem interesse em alguma coisa ou quer alguma coisa, porque mesmo que ela não consiga falar e se expressar verbalmente, porque é uma criança, ela, ela tem que conseguir de alguma forma mostrar. E o jeito mais comum é apontando, né, os objetos com o índice, o indicador, né? Eh, Parece não querer compartilhar as atividades. E um dado muito importante nos bebês, sobretudo, é o fato de não olhar nos olhos da mãe, por exemplo, ou nos olhos do papai. A criança evita olhar. Isso aqui é um sinal muito forte. Quando uma criancinha com um bebê hum, eh, parece não estar presente, porque o bebê, na hora de ficar no peito da mãe, por exemplo, olha para a mãe, olha os olhos, não tem um intercâmbio. Mesmo bebês bem pequenos. Quando nós encontramos bebês que não têm isso, não tem aquela parte eh, de olhar, ou o olhar não é sostenido, é um olhar curto, rápido, um lateral. Isso aqui é um sinal forte. Então, para quem tem um bebê, isso aí é um sinal forte. E quando esse sinal vai unido a, eh, por exemplo, a hipersensibilidade no ouvido ou a falta de sensibilidade, o fato de parecer surdo, por exemplo, eh, aí, bom, são realmente sinais fortíssimos. Bom, nessa idade podem aparecer movimientos extraños, como balançar, que é uma coisa que se associa muito ao autismo, mas não é unicamente aquilo, tá? Eh, mas serve como uma guia. Bom, a partir dos 3 a 5 anos, então aqui já temos a primeira entrada na parte escolar, na educação, né? Eh, Vemos que a criança, sinais de alerta, responde raramente ao chamado dos pais, ou dos adultos, mas geralmente dos pais, inclusive dos pais. Então, isso aí é chamativo, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Tem dificuldades para entender as mensagens por meio da fala. Ela não fala, por exemplo, com 3 anos, de 3 a 5 anos, não fala, ou está falando com atraso e dificuldades. Eh, e não somente que ela não fala, mas ela não demonstra in- interesse de falar, inclusive de se comunicar de outra forma, como pode ser por gestos, por eh, emoções, ou apontando. Então, isso aí é importante a gente levar em conta, né? Sobretudo na escola, que é quando eles já entram nesse período, nessa idade, nessa faixa etária. Eh, não parece não conseguir prestar atenção nas atividades que são ou ações que são conjuntas. Sempre a parte sensorial é uma coisa bem eh, bem llamativa, que a gente tem que ficar sempre de olho, que existe sempre uma hipersensibilidade e uma hipossensibilidade. Quer dizer,
alguna parte da sensibilidade é muito alta, como pode ser aos barulhos. O barulho produz um sofrimento muito grande na criança e desproporcionado, hum, por causa da sensibilidade, ou o que ela falava que parecia surdo, que tem barulhos que parecem não afetar. Então, sempre tem alguma coisa aí que chama a atenção e a gente tem que ficar de olho. Eh, o fato de usar objetos de forma funcional únicamente, não desenvolvendo jogos simbólicos, como falava, hum, eh, y comportamientos que son bizarros, como son preambulaciones en sentidos, en rumbo, eh, cogerías sin sentidos, o que caminan sin saber, sin tener un motivo, y comportamientos estereotipados como o fato de balançar, o bater as mãos, o, enfim, eh, fazer jogos de mãos, hum, em, sempre eh, com, quando isso está unido aos outros sinais, algum outro dos sinais, então aí a gente pode entender que pode existir o transtorno, então deve encaminhar a criança para o especialista. A partir dos 5 anos de idade, geralmente estamos falando já de meninos, meninas que são, que já estão falando, que estão se comunicando, que têm uma certa vida social entre eles, né, que são capazes de jogar juntos. A criança que tem o TEA, hum, tem dificuldades em compartilhar brincadeiras com outras crianças. Então, isso aqui é uma coisa importante. Eh, São crianças que geralmente no recreio, nos momentos, estão sozinhas ou que abandonam os jogos que são conjuntos com outras crianças. Por quê? Porque elas não entendem. É a falta de capacidade de entender o que elas devem fazer no jogo, entendeu? Então, acabam desistindo do jogo rapidamente e tendem a ficar sozinhas, separadas, né? Eh, Bom, são coisas para ficar atentos. No ambiente escolar, por exemplo, em relação à linguagem, quando nós somos crianças, segundo as idades, né? Mas estamos falando agora crianças de 4 5 anos para frente, eh, segundo seja o caso, então, na linguagem expressiva ausente ou atrasada, é um sinal, o fato que a criança não consegue se comunicar, verbalmente, mm, eh, no ten, por exemplo, no ten a capacidade de se pronunciar, então elas ficam falando palavras isoladas, por exemplo, ou a gente vê que o vocabulário dessas crianças não aumenta, mm, conforme os outros alunos, está sempre utilizando as mesmas palavras, Eh, e eles emitem som como as vogais sem função comunicativa. Existem também anormalidades na fala, como o fato de repetição de palavras ou de frases de forma estereotipada e de maneira imediata ou atrasada. Por exemplo, se fala uma coisa, repete o que você falou. Se fala outra coisa, ele repete o que você falou, de forma atrasada. Então, isso aí, quando acontece com muita frequência, é um sinal forte, né, que a gente tem que abrir os olhos, né? Eh, Também a inversão dos pronomes aqui, geralmente é a confusão entre você e eu, hum, ou ele, ou ela com eu. Então, essa dificuldade é uma normalidade na fala e pode se apresentar em alguns dos casos. Bem, pode acontecer em alguns casos
que a criança não tem uma linguagem coloquial, sino que tem uma linguagem pedante, quer dizer, é um vocabulário rico demais para a idade dela, muito sofisticado, e ela não consegue falar como, no, como as outras crianças. Pode acontecer também. É mais raro, mas acontece às vezes também. E em relação à linguagem literal, eh, é o fato de apresentar dificuldades específicas, concretas, para entender o significado de frases, metáforas, piadas, ironías. Isso aqui é uma das características do TEA. A criança não consegue entender, inclusive quando estamos falando já de adolescente, por exemplo, não consegue entender bem as ironías, ou as piadas. Eh, Así también uno consigue entender conceptos abstractos, o duplos sentidos. ¿M? Isso aqui é muito importante a gente, como professor, ter em conta, porque na hora da gente ajudar essas crianças, a gente deve evitar utilizar uma linguagem de duplo sentido, para a gente dar certas normativas o regras o tarefas. Eh, Tenemos que falar de forma positiva, en primer lugar, que dizer, eh, evitar o uso de locuções negativas. ¿Qué quer dizer? Por exemplo, evitar dizer, eh, vocês podem jogar aqui, brincar, exceto pelos últimos 5 minutos. Eso ahí, ese tipo de frase, exceto pelos últimos 5 minutos, é uma locução negativa. Então a gente tem que evitar, debe fazer frases mais curtas, diretas. Então, vocês podem jogar agora. Nos últimos 5 minutos iremos fazer tal coisa, tá? Bom, as dificuldades sempre com a linguagem se manifestam, por exemplo, na dificuldade de falar na conversa. Eh, o silêncio como muito presente, enfim. Eh, Bom, são os principais. Na interação social, que é uma coisa, um ponto muito importante, eh, a criança pode apresentar dificuldade em compreender regras e normas sociais, e isso aqui é um ponto importantíssimo para levar em consideração, porque o professor deve realmente ser um homem de paciência. Mm. Eh, Falávamos no início que o TEA, é realmente o transtorno, ele produz eh, uma dor muito grande naquela pessoa que sofre de TEA. Então, o fato de a gente entender um pouquinho melhor que muitas dessas crianças não obedecem às regras porque simplesmente não conseguem compreendê-las. Não é por desafiar os professores ou o diretor, mas por uma falta de compreensão. Então, entender isso aí é fundamental para a gente não perder a paciência. Os pais também, né? Eh, Geralmente, as crianças que têm TEA, as manifestações na sala de aula, no âmbito social, vou falar só o mais comum, é o comportamento inadequado no jeito como elas se aproximam ao grupo, de uma forma inadequada. E elas não conseguem ter reciprocidade socioemocional. É a segunda característica, essa falta de reciprocidade. O que quer dizer? Que não conseguem entender as emoções dos outros, por exemplo. E elas mesmas apresentam reações emocionais desproporcionais. Desproporcionais. Então, isso se manifesta como uma falta de, ou capacidade limitada de empatia. Ao mesmo tempo, essa falta de interesse pelos outros é uma coisa que se faz presente.
fazendo com que a criança não consiga manter amizades. Então, realmente, a parte social, a interação social é muito difícil para uma criança que sofre de TEA, segundo grau, mas aqui nós precisamos, sobre todo os professores, ter grande paciência, caridade, ¿no?, com as crianças e tentar realmente dar o apoio necessário para que elas consigam sociabilizar, fazendo com que esse sofrimento que elas experimentam seja menor, seja menor. Nós temos que ensinar às crianças, por exemplo, o que a ler as emoções dos outros. Por quê? Porque elas sozinhas não conseguem ver isso. Então, elas precisam ser ensinadas. E esse é o apoio verdadeiro. Hum, Preparar as crianças para uma autonomia sadia. hum, eh, Como elas não conseguem entender as emoções, tanto delas quanto de outros, uma das funções do professor é tentar ajudar a criança para que ela consiga. Então, ensinando de forma específica o que com outra criança não é necessário, mas com essa sim. Muito bem. Em relação à flexibilidade mental e comportamental, nós já vimos como as crianças têm um comportamento que é repetitivo. Então, isso aí muitas vezes se manifesta como alinhando objetos, hum, eh, e ela gosta muito de alinhar objetos e ela se resiste para, para não variar. Por exemplo, eh, o fato muito comum, uma fascinação por contar e repetir, e com as matemáticas, geralmente, tá? Eh, então, são coisas que a gente deve levar em conta. Eh, os movimentos que eu falava, eh, coisas que podem chamar a atenção, torcer as mãos, virar-se contra si mesmo, balançar, deambulação não funcional. Eh, Bom, resistência a mudanças no ambiente ou nas rotinas, outro elemento muito forte. eh, o fato de ela querer fazer tipo ritual as coisas. E um sofrimento na capacidade, segundo grau, será maior, esse sofrimento, para se adaptar às mudanças que são repentinas. Então, aí a parte da escola do professor consiste em que coisas? Em ajudar a criança a, eh, primeiro, a, a evitar que tenha que sofrer esse tipo de mudanças. Então, de quanto é da parte da escola, avisar com antecipação e tudo, mas depois fazer um trabalho específico com essa criança para ela realmente conseguir vencer e conquistar aquela repugnância que ela experimenta pela mudança repentina. Então, aqui entra toda a parte de educação da virtude, que deve ser feita com grande caridade para, com esse tipo de crianças, mas deve ser feita. Porque a tendência muitas vezes é deixar a criança do jeito que está. Então, adaptar tudo, fazer a adaptação de toda a escola, eh, só que nunca se ensina a criança a vencer-se, a superar-se e a conquistar aquilo. Então, as crianças, segundo o grau de autismo, com certeza será diferente, né? Eh, mas elas precisam ser ensinadas com caridade para que elas consigam realmente se desenvolver e ter uma vida normal nesse mundo que é muito cambiante. Então, não adianta somente adaptar tudo para a criança, mas também é necessário que nós ensinemos a criança a conquistar essas repugnâncias, esos medos, essas sofrências, esos sofrimentos, eh, para realmente
evoluir, né? E conseguir ter uma vida normal, que é a vida virtuosa. Basicamente, os autistas, eles precisam ser educados na virtude, como todos os seres humanos, somente que o jeito com que a gente vai falar com eles é um pouco diferente do resto. Mas eles precisam o antídoto para a nossa natureza, que é a virtude. A nossa natureza ferida, né? Por falar assim. Bom, muito bem. Já falamos sobre a hipersensibilidade, a dor, a temperatura, né? O hipo, pode ser que ele não senta. Então, finalmente, dificuldades motoras que se fazem presentes, eh, como é no caso dos problemas para conseguir escrever, executar as tarefas, então eles demoram mais tempo, eles se cansam mais por conta da tensão que eles sofrem muitas vezes. Eh, então são sinais aí para a gente ficar de olho. O que fazer para a educação inicial? O que a gente pode fazer? Vamos diretamente, já para acabar, tem várias coisas que poderíamos falar aqui para, so- segundo seja a área, né? Comunicação linguística, matemática, conhecimento, interação no mundo físico, competências sociais, né? Mas eu quero falar, eh, acabar, né? Com algunos elementos importantes para os profesores. Em, Son algunas directrices que precisan ser aplicadas para apoyar a los alumnos con TEA. Y es importante que cada profesor de institución escolar consiga aplicar eso. A primeira cosa que para ensinar, a gente tem que partir dos intereses do aluno com TEA. Quer dizer, em, como se faz sempre com todas as crianças, nós educamos a partir do que as crianças gostam e têm uma inclinação. A criança gosta muito de brincar, gosta, tem uma inclinação muito forte, então a gente começa a educação dando educação com brincadeiras. É assim que Platão falava que devia ser feito e desde então se faz. Dessa forma, é uma educação que é correta. A gente trata as crianças como crianças, tá? É errado essa forma de educação que a gente às vezes vê, que é uma adultização da criança no sentido escolar. ¿M? A criança é tratada como se fosse um universitário ou um adolescente, quando o que ela consiga fazer é correr, saltar, brincar. Então, já Platão falava que era o jeito correto de educar, com brincadeiras, com o interesse da criança. Bom, a mesma coisa deve ser feita com os alunos que tentea, com mais razão ainda. Por quê? Porque muitas vezes o hiperfoco deles é uma coisa muito boa que a gente consegue explorar, para o bem. Então, ajudando de forma concreta, vocês vão ver que é preciso uma ajuda personalizada, específica, concreta, para essa pessoa, para esse aluno concreto, né? Oferecer reforço que motiva o aluno, usar explicações e utilizando elementos visuais, muito importante no ambiente, nas coisas. Então, quanto mais concreto a gente consiga ser, melhor é para quem tentea. Quanto mais abstrato, pior. Então, a gente tem que dar um esforço maior nesse ponto. Eh, Dar instruções visuais para as tarefas também é muito importante. Por quê? Porque a gente tem que se assegurar que a criança entende o que estou falando. Então, quanto mais formas eu consiga de me comunicar com a criança, por meio da palavra, por meio de elementos visuais, por meio de gestos, eu devo fazer tudo isso. Em, Usar uma linguagem clara, positiva, hum, clara e positiva, então evitar as piadas, evitar coisas de duplo sentido,
que as crianças não entendem, as que tenteam não vão entender, e será causa de sofrimento para elas. E assegurar a compreensão das instruções que são dadas ao grupo. Isso aqui é muito importante. Como se faz isso? A gente pergunta na sala o que deve ser feito. Ô João, fala para nós. eh, qual é o texto que devemos ler? Então, sempre de forma repetitiva e perguntando para estar certos que a tarefa foi compreendida. Eh, Ajudar a criança e aos adolescentes que sofrem de TEA a aprender a fazer esboços, ¿m? Eh, a destacar as informações que são mais importantes. Muito bem, anticipar claramente as tarefas de casa, então, deixar bem claro isso, e antecipar as mudanças que a gente vai ter para que evitar um sofrimento, evitar um sofrimento. Eh, Muito bem. Então, basicamente, são as coisas principais. Existem outras coisas para a matemática, a linguagem, enfim, mas comunicação social, mas acho que, por enquanto, são elementos que podem ajudar muito. Caridade, hum, paciência e justiça. Em que sentido? Que a gente deve preparar essas crianças para que consigam, como as outras, vencer os inimigos que nós temos, que com certeza são as nossas inclinações erradas, eh, e essas inclinações precisam ser conquistadas, são nossas emoções, para que elas obedeçam à razão. Vencer un mundo para no se determinar por la opinión, por las cosas externas, mas por aquilo que é correto e se quer fazer, então escolhendo o bem, né? Eh, e, finalmente, vencendo as tentações que se apresentam de se esconder ou se deixar dominar do transtorno, facilitando tudo. Sim? Então, a gente deve ficar de olho nisso. A gente deve facilitar muito, mas deve acompanhar para que essa criança se vença e consiga conquistar essas coisas. Conquistar. Muito bem, são os pontos que queria desenvolver essa noite. Eh, Fico à disposição, se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Eh, e na nossa próxima aula, iremos também continuar com nossas falas sobre TDAH e algumas das manifestações. Isso é tudo por hoje. Agradeço muito a atenção. Deus abençoe.